Olá, olá! Sucesso com você? Se não tiver sucesso, já sabe. Boas energias, que o sucesso vem, segura com força. Estamos aqui em uma aula técnica com a Virô e o objetivo é explicar o que essas tais mudanças do IOF aí que está acontecendo no mercado. Esse é o objetivo desse vídeo. Mas eu vou além. Eu vou explicar conceitos anteriores ao IOF, o que é política fiscal, o que é arcabouço fiscal, o que foi a apresentação que o Haddad fez sobre o relatório de receitas e despesas do segundo bimestre de 2025. Eu vou conectar todos esses conceitos anteriores para depois a gente chegar no IOF. Resumo da ópera. Assistindo esse vídeo aqui, você vai saber a história completíssima do começo ao fim, certo? Direto na fonte, de um jeito simples, didático e principalmente sem frescura, que é assim que eu ensino tributário. Simples, leve e principalmente sem frescura. Beleza? Maravilha, maravilha! Então bora lá, ó. Meu nome é Verônica Magalhães, eu tenho 42 anos, com carinha de 20, sou tributarista há 17 anos, tá? E eu me propus a ensinar tributário de um jeito diferente, sem frescura, sem juridiquês, leve, gente, leve. Eu não estou na minha casa hoje, eu tenho uma pousada, além de tributarista, eu tenho uma pousada em Cunha, chama Recanto da Pantera. Então, geralmente, não é esse o meu cenário. Hoje eu tô na casa da namorada do meu pai, tô até com a roupa dela. Essa roupa nem é minha, você acredita? Então, vamos lá fazer o melhor com o que a gente tem hoje, né? Não é o Cortella que tem essa frase, tá bom? Então, ó, eu vou mostrar para vocês, antes de mais nada, aqui um mapa mental. Ó, deixa eu aumentar o mapa mental, o tamanho. Deixa eu ver se tá vindo aqui. Tá. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Pronto. Eu quero dar alguns conceitos anteriores, porque eu faço questão que as pessoas entendam o porquê das coisas, tá? Então vamos seguir o mapa mental aqui em primeiro lugar. Primeiro conceito importante: o que é política fiscal, gente? O que é política fiscal? Vamos pensar assim, ó: o governo precisa arrecadar dinheiro porque ele não trabalha. Você acredita que o governo é vagabundo, não trabalha? Tô brincando, gente. Nenhum governo trabalha, o Estado não trabalha. De onde que ele arrecada dinheiro, então, para fazer as coisas que ele precisa, os nossos hospitais maravilhosos, ótimas estradas, não é? Tudo isso. Ele arrecada dinheiro principalmente através dos tributos. Todo mundo paga tributo. Ou através de dividendos, concessões, né? Venda de ativos, sei lá, vendeu uma empresa pública, fez empréstimo. Eu, por exemplo, tenho vários títulos do Tesouro Selic. Eu faço empréstimo para o governo, tá vendo? E ganho juros em troca, tá? Mas aqui, ó, a principal forma de o governo arrecadar é imposto. É o que importa aqui para hoje, ó. Deixa eu trocar a cor aqui no meu mapa mental. Como que troca a cor? Não tá aparecendo. Por que que não tá aparecendo? Hein? Oh. Pronto. Certo? Então, o governo arrecada dinheiro principalmente pelos impostos. E a política fiscal visa, não é? Definir, controlar como é que vai ocorrer essa arrecadação. E também visa controlar, o governo arrecada, e onde ele vai gastar. Então, as regras que o governo elabora para decidir como ele arrecada e como ele gasta os recursos públicos, isso é a política fiscal. Então, isso vai variar de governo para governo. Por exemplo, tem governos que são mais gastões, que fazem mais obras sociais, isso gasta mais dinheiro. E aí eles focam em arrecadar mais dinheiro para poder fazer frente a esses gastos. Outros vão gastar menos programas sociais, certo? E aí não vou entrar nesse mérito, só quero que você saiba o conceito. Deixa eu voltar aqui. Ah, não tá aparecendo aqui agora. Ah, eu tirei também, né? Cabecinha outra. Beleza. Então, a gente viu aqui o conceito de política fiscal. E esse tal de arcabouço fiscal? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui no nosso mapa mental. Arcabouço fiscal, gente, nada mais é do que uma lei.
que define quanto que o governo pode gastar. É isso. Quanto que o governo pode gastar? Tem uma lei que define isso, certo? E o que a gente precisa saber é que, para o arcabouço fiscal atual, os gastos para que o governo consiga gastar, ele tem que arrecadar, que é esse primeiro quadradinho aqui, ó. Opa, aqui, ó. Vou trocar a cor dele. Ó. O crescimento dos gastos, ele é vinculado à arrecadação, certo? Então, o crescimento máximo dos gastos, né? É de 2,5% ao ano acima da inflação, tá bom? Mas, quanto mais o governo arrecada, mais ele pode gastar. É assim que é mais ou menos esse tal de arcabouço fiscal, certo? Isso torna as regras para o governo gastar mais flexível, porque antes era como? Ó, governo, sabe quanto você pode gastar esse ano? Você pega o valor que você gastou o ano passado, joga a inflação em cima, esse é seu limite desse ano. Era assim, isso era o teto de gastos. E isso era muito fixo, né? Porque, pensa, pode ser que o ano passado a situação estava boa, nesse ano deu ruim. Teve Covid, sei lá, teve enchente no sul, eu tive que gastar mais, aquilo era zero flexibilidade. Então agora isso é mais flexível, tá bom? Posso gastar, o governo pode gastar de acordo com o que ele arrecada. E quais que são as metas que o governo está buscando agora? A gente está buscando as metas para 2024. E em 2020, para 2024, que são as apresentações que a gente vai ver aqui, a meta é déficit zero. Vamos ver o que é isso? Déficit zero. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Pronto. Certo? Então vamos ver aqui, vai. Alguns conceitos importantes. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. O que é o resultado do governo? Gente, você não ganha seu dinheiro no final do mês? Você não ganha seu dinheiro? E você tem seus boletos para pagar. Se você tiver mais boletos do que dinheiro que você ganha, você acha que isso é bom? E se você, por um acaso, você tem dívidas, ao invés de você pagar, você pega essas dívidas e você parcela, e quando você parcela, você paga juros. Você acha que isso é uma coisa boa? Então, esses conceitos intuitivos que a gente tem são semelhantes a esses conceitos que a gente vai ver aqui agora. Ó. O que é o resultado primário do governo, então? É as receitas. Olha o nome, primário. Primário, que vem primeiro. Todas as receitas menos as despesas. A gente já viu de onde que vem as receitas. Praticamente de impostos, dividendos, empréstimos, concessões, tá? Pega todas as receitas e diminui das despesas. Quais são as despesas que o governo tem? Tem que pagar a folha de salário dos funcionários públicos, gente. Tem que pagar a aposentadoria do povo. Tem que pagar para manter os hospitais, as obras públicas, essas coisas aí, certo? Então, quando eu penso em resultado primário, eu vou pensar quanto que ele teve de receita menos as despesas. Mas aqui eu não estou contando os juros. Tá? Por isso que é primário. Tá bom? Se eu estiver falando em superávit, é uma situação boa. Significa, amor, significa que eu arrecadei mais do que eu gastei. Se eu estiver falando em déficit, significa que eu gastei mais do que eu ganhei. Aí tá ruim isso aqui. Tá bom? Beleza? Então, vamos voltar aqui para a meta do governo. Aqui, quando eu falo em primário, é porque eu não estou considerando os juros, tá? E quando eu uso a palavra nominal, resultado nominal, aí eu tô contando os juros também. O resultado nominal significa que eu paguei todas as minhas contas, não é? Inclusive os juros. Se eu tiver um superávit nominal, significa que eu paguei tudo, inclusive os juros, e ainda sobrou dinheiro. Mas vamos focar aqui no primário. Vamos voltar aqui, ó.
a gente falou que a meta que o governo está buscando agora nessas apresentações é para 2024, o déficit tem que ser zero. O que é zero? Ele não pode, a mesma quantidade que ele arrecadou, ele gastou, fica no 0 a 0 ali, certo? Ele não pode gastar mais do que ele arrecada, tem que ficar no 0 a 0. Essa é a meta do nosso governo atual, beleza? Então, isso aqui são conceitos preliminares. Certo? Bom, partindo deste conceito preliminar, o governo fez uma apresentação no YouTube. Deixa eu clicar aqui em cima. Frisar. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá. Veja que é uma apresentação de 3 horas e 15 minutos. Essa apresentação aconteceu há 5 dias, no dia 22 de maio. Nessa apresentação, ela foi dividida em 2 partes. Na primeira parte, mais ou menos 2 horas e pouquinho de apresentação, ele falou do relatório de receitas e despesas do governo. Receitas e despesas. E na segunda parte, sim, ele falou das tais regras do IOF. Tá bom? Vou mostrar para você esse tal relatório que o governo apresentou nessa apresentação. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu trocar a tela. Ah, que bonitinho. Ó. Esse relatório que o governo apresentou. Baseado no que a gente viu até agora, então, é o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias. Ou seja, aquele lá que não conta os juros. O governo vai contar para a gente, cidadão, cidadãs, cidadãos, cidadãs, o que ele fez com as receitas que ele ganhou, não é? Com o que ele gastou? Então, vamos ver essa apresentação aqui? Mas está aparecendo. Está aparecendo. Logo de cara, a gente vê que o governo fez uma contenção de despesas. Já dá para sacar que o governo está gastando mais do que ele arrecada. E por conta disso, ele teve que fazer uma contenção de gastos de 31,3 bilhões de reais. É dinheiro, hein? Não é dinheiro? 31,3 bilhões. Significa que o governo vai economizar 31,3 bilhões de reais? Não significa. Não significa. Significa que o governo vai remanejar. Se tem algumas despesas sendo usadas para alguns fins, ele vai colocar isso para pagar outros. Você já esteve em uma situação que você tinha muitos boletos para pagar e menos dinheiro do que o necessário? Às vezes, você fala assim, eu tô com a conta de luz atrasada. Estou dando um exemplo, não tô falando que você já passou por isso. E nem eu sabia, nem nos tempos que eu tinha as vacas muito, muito magras, eu nunca cheguei a atrasar as contas de consumo. Então, senão eu falaria aqui com toda certeza, né? Mas vamos supor, você tá lá com a conta de luz atrasada e a conta de água, e também você tá com a conta do celular atrasada, vamos supor. O que é mais importante? Você ter luz na sua casa ou ter crédito no celular? Eu imagino que seja ter luz na sua casa. Então, você não vai economizar dinheiro, você só vai tirar dinheiro que você ia pagar no celular para pagar a conta de luz. Essa contenção de despesas é a mesma coisa, tá? O governo vai remanejar dinheiro, porque, como a gente deve imaginar, está gastando mais do que arrecada, não tem dinheiro suficiente para pagar tudo que precisa. Tá bom, gente? Ó, e vai tirar dinheiro da onde? Para pôr aonde? Vai vir detalhamento ainda disso daqui, ó. Reza a lenda que vai publicar no dia 30. Então, é isso que eu queria deixar claro. Essa contenção de despesas não significa que o governo vai economizar dinheiro. Significa só que ele vai remanejar as contas. Mas eu quero mostrar aqui mais embaixo uma coisa. Não vou passar pela apresentação inteira.
Aqui, porque o foco é o IOF, tá? Mas aqui a gente vê uma coisa importante, ó. A previsão versus o que de fato aconteceu. Aqui, ó, de receitas primárias, se a gente vir aqui nessa linha, o governo previa que ele ia ter 2,3 trilhões. Acho que é isso. Mas, na verdade, ele não arrecadou tudo isso. 2,370 trilhões. Sei lá, alguém me ajuda depois a traduzir esses números? Eu só sei que aqui, ó, ele previa um valor de 2,360, mas ele arrecadou menos. Arrecadou somente 2,318. Então, ele teve uma receita menor do que ele esperava, de 41 bilhões,7 reais. Quase 42 bilhões de reais a menos do que o governo esperava. Então, tá vendo que isso aqui, ó, mostra? Pô, eu achei que eu ia ter dinheiro e não tinha. É igual você fala, putz, eu achei que eu ia ganhar esse mês 5 mil reais, achei que eu ia ganhar 5 mil, ganhei só 2. Tá bom? Então, ele achou que ia ganhar e não ganhou. E aqui embaixo, por outro lado, as despesas aumentaram. Ó. Ele achou que ia ter 2,389 de despesas, mas acabou tendo 2,415, ou seja, um aumento de 25 bilhões de despesas. Então pensa comigo, ó. Ele achou que ia arrecadar um X, não arrecadou, arrecadou quase 42 bilhões a menos. Ele achou que ia gastar um Y e não gastou, gastou quase 25 bilhões a mais, certo? Então, pensando nisso, não parece ter muita dúvida de que o governo está buscando arrecadar todos os lados, tá bom? E na entrevista que o governo apresentou, esse PowerPoint aqui, isso aqui é direto do site do governo, tá? No Google. Na entrevista que o governo apresentou isso daqui, ele falou que, por exemplo, ele previa que ia ter uma arrecadação maior com os julgamentos do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e não teve. Previa que ia ter uma arrecadação maior com transação tributária, e não teve. Por quê? Porque a galera que deve muito mesmo, de verdade, aquele dinheiro grosso, elas usam prejuízo fiscal para pagar parte da dívida. E aí, nesse caso, não entra dinheiro novo nos cofres públicos, tá bom? Então, o governo errou em algumas previsões de receita. E, além disso, a gente teve vários benefícios fiscais, por exemplo, o PERSE, a desoneração da folha de salários, que não foi recompensada. Então, esse tipo de coisa aí jogou água no feijão do governo. Vamos voltar para o mapa mental. Pronto. Pronto. Agora, o que a gente vai passar para a segunda parte desse vídeo? Até aqui foram conceitos preliminares. Vamos agora passar para o que mudou nesse TAR de IOF. O que teve de mudança? E para começar, eu vou mostrar para você a apresentação do próprio governo. Deixa eu dividir a tela aqui. Não. Peraí. Aguenta o seu coração. Peraí. Eu vou abrir. Pronto, achei. Pronto, achei. Essa é a apresentação do próprio governo, tá? Explicando o que mudou no IOF, tá bom? Lembrando que o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, na verdade, ele é um imposto que incide sobre câmbio, sobre seguros, sobre crédito. Na verdade, não é um imposto, são vários, beleza? E ele é um imposto que ele não deveria ter finalidade arrecadatória.
ele deveria ter finalidade extrafiscal. O que é um tributo extrafiscal? O objetivo dele não é necessariamente levar mais dinheiro para o bolso do governo, mas sim incentivar ou desincentivar a economia, alguma coisa. Quer ver um exemplo que vai ficar muito didático? Vocês lembram na época da pandemia que a gente estava precisando muito de álcool, de respiradores, que mais que a gente precisava? De luvas, todas essas coisas. E aí a importação desses produtos, os tributos foram zerados. Por quê? Porque eu gostaria de incentivar a importação desses produtos. Certo? Então, quebro, eu zero esses tributos. Como que funcionaria isso no IOF? Eu não falei que o IOF incide sobre crédito? Então, se você for pegar um empréstimo no banco, ou sua empresa pegar empréstimo no banco, empréstimo é um crédito, então tem IOF. Se eu quiser incentivar que os bancos concedam mais empréstimo para as empresas, o que eu, governo, poderia fazer para incentivar isso? Eu zero o IOF, por exemplo, ou diminuo bastante a alíquota, para facilitar essa concessão de crédito. Porque quando você paga, qualquer taxa que você paga em cima do empréstimo que você pega, fica mais caro pegar dinheiro emprestado. Beleza, gente? Então, o IOF não deveria ter a finalidade de arrecadar, ele deveria ter a finalidade de regulamentar esse mercado aí, bom? Onde ele incide, tá bom? Vamos ver aqui o que o governo falou nessa apresentação. Primeiro, ele já colocou aqui o que é uma medida de equilíbrio fiscal. Então, ele acha que tem algum desequilíbrio. Vamos ver qual desequilíbrio é esse que o governo acha? Aí ele colocou aqui, o que eu estou alterando? Eu estou harmonizando, eu estou fazendo uma harmonização da política fiscal com a política monetária, colaborando com os esforços do Banco Central na convivência da inflação, as metas estabelecidas na convergência, gente, da inflação, as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos ler aqui o que interessa, ó. IOF seguro, que o IOF incide sobre seguros também. O que eu quero fazer? Fechar a brecha de evasão fiscal por meio de uso de planos de previdência, o VGBL, tá? Não tinha IOF. Então, ele está dizendo que está errado isso. IOF crédito, eu quero uniformizar as alíquotas. Gente, eu estou lendo a apresentação do governo. IOF câmbio, eu quero uniformizar as alíquotas. Vamos continuar lendo, vai. O que ele diz então aqui, ó? O plano de previdência privada, o PGBL, não tinha IOF, era zero. E agora continua zero, mas só até 50 mil reais. Quem fizer aporte até 50 mil. Beleza? Quem fizer aporte de mais de 50 mil, aí vai pagar 5% de IOF. Isso aqui, gente, vai afetar... Quem é que tem 50 mil? 50 mil para fazer um aporte de previdência privada? As pessoas de altíssima renda, certo? Mas, vamos pensar que o IOF, ele não tinha, era zero antes, agora é 5% para quem fizer um aporte mais do que 5%. O IOF, ele pode ser modificado por decreto. Ele não precisa esperar a anterioridade, pode começar a valer já logo de cara as alterações. Perigoso isso, né? Porque o governo pode mudar essas regras aí a qualquer momento. Então, hoje é 50 mil de aporte. Será que não pode diminuir? E outra coisa, vamos pensar na inflação. Hoje, talvez, você fazer um aporte de 50 mil seja altíssima renda. Mas conforme o tempo vai passando e a inflação vai aumentando, pode chegar um tempo em que 50 mil não seja um valor tão absurdo assim, não é? Eu lembro, gente, quando eu tinha 18 anos, eu lembro isso muito na minha mente. Eu trabalhava nessa época ainda de recepcionista num motel, antes de entrar na faculdade de Direito. E eu lembro que uma amiga minha, uma outra recepcionista, ela era casada, tinha uma situação melhor que a minha, e ela com o marido estava comprando um apartamento da CDHU na época. E o apartamento custava 21 mil reais. E naquela época, 21 mil reais para mim
era algo que eu não conseguia nem conceber, assim, de eu ter 21 mil reais. E agora que o tempo passou, vamos combinar que hoje em dia, 21 mil reais não é nada, né? Principalmente quando você pensa na compra de um imóvel, você não dá nem entrada 21 mil reais em um imóvel. Não sei quanto que está um apartamento da CDH hoje, mas com certeza os 21 mil, que era muito dinheiro naquela época, hoje em dia não é mais. Tá? Então, o que eu quero dizer é que 50 mil pode parecer muito hoje, mas numa economia inflacionária, pode ser que não seja tanto no futuro. Ah, não está aparecendo? Eu achei que eu estava mostrando aqui, ó. Ah, senhor. Espera um pouquinho. Pronto, acho que agora vai. Bom, aqui é a parte que eu mostrei, ó, e não estava aparecendo. Certo? Aqui é o primeiro ponto que eu tinha falado, tá? Vamos para o próximo? O que que mudou com esse tal do IOF? Crédito, gente. Crédito, isso é o principal na minha cabeça. Crédito é importante, muito importante. As empresas precisam de crédito para o capital de giro, para fazer investimentos, para fazer muitas coisas. Então, o que que mudou? Para as cooperativas, era zero, continua zero. Se for operações até 100 milhões por ano, vamos descer mais um pouquinho. Aqui, ó, que o bicho pega. Crédito, uma pessoa jurídica pegar empréstimo, antes era 1,88% no máximo ao ano, e agora é 3,95% por ano no máximo, né, o teto. Por que que o governo resolveu mudar isso aqui? Porque ele disse assim, viu? A pessoa física, hoje em dia, paga mais IOF do que a pessoa jurídica. Tá errado isso. Então, ao invés de eu reduzir o IOF da pessoa física, eu aumento da pessoa jurídica. É isso, tá bom? A galera do Simples Nacional, em operações até 30 mil, antes pagava 0,88% ao ano, agora aumentou, vai pagar 1,95% ao ano no máximo, tá bom? E a galera do MEI continua pagando uma alíquota fixa de 0,38%. Isso aqui é uma mudança importante porque afeta, encarece o crédito, encarece pegar imposto, pegar empréstimo. E você não tem dúvida de que se para o empresário ficar mais caro pegar empréstimo, com certeza ele vai botar isso no preço, e muito, vai colocar muito no preço. Tudo que encarece para o empresário, ele repassa no preço. Então, vai acabar respingando em nós, réis mortais, pessoas físicas. Certo? Certo. Tanto é assim que no meu curso completo de tributário, eu estou muito focando no impacto. Estou na quarta aula, isso é só para os meus alunos, tá? Só pelo Zoom, não são públicas. Eu estou na quarta aula onde eu estou ensinando passo a passo qual é o impacto dos tributos nos preços. Como é que você faz uma precificação? O que você leva em conta? E com certeza esse custo de crédito vai sim afetar o preço. É exatamente o que a gente está estudando agora, até a gente chegar num ponto de compreender qual é o impacto da reforma tributária nos preços. Certo? Aqui, ó, o governo colocou na apresentação dele um exemplo de quanto isso aumenta. Se uma pessoa pegar, uma pessoa jurídica, uma empresa, tá? Pegar um empréstimo de 10 mil por um ano, hoje em dia ela pagaria 15 reais de IOF por mês. Depois dessas mudanças, ela vai pagar 32, mais do que dobrou. Simples Nacional, a mesma coisa, ó. Pagaria R$ 7,33 por mês, vai pagar 16. Beleza? Vamos ver o que mais que tem? Aqui, o governo faz uma lista de tudo que continua com alíquota zero. Gente, o governo fez essa apresentação, ele sabe que ele vai ser malhado, né?
Então ele falou, não tô aumentando tudo também, tem coisas que estão ficando como estão, que é a alíquota zero, tá bom? Para exportação, cooperativa abaixo de 100 milhões, o FIES, né? A galera lá que quer fazer faculdade faz o FIES, tem uma lista aqui. Tudo isso aqui é público também. Para pessoas físicas nada mudou, máquinas e equipamentos zero no Finame, habitacional zero, FIES zero, tá aqui tá se redimindo. Aqui, isso aqui também muda. Cartão de crédito e débito internacional aumenta. Beleza? Para 3,5. Recursos de brasileiros para conta no exterior aumenta para 3,5 também. Vou colocar isso no mapa mental, tá? Aguenta seu coração. Eu só estou apresentando aqui, ó, o jeito que o governo mostrou, tá? Empréstimo de curto prazo também 3,5. Beleza? Aplicar nos fundos no exterior era 0, agora é 3,65. Ó que maravilha. Beleza, gente? Vamos ver isso no mapa mental, então? Agora, antes da gente ir para o mapa mental, vamos ver esse último slide aqui, que a gente tem certeza absoluta de que o objetivo é arrecadar mesmo. Olha lá, potencial de arrecadação. Tá escrito aqui, ó, potencial de arrecadação. Não sou eu que tô falando, não. Esses ajustes do IOF podem gerar um impacto de arrecadação de 20 bilhões em 2025 e 41 bilhões em 2026. E vai ter vigência imediata, já começou a valer no dia 23 de maio. Beleza? Tranquilo? Exceto para essas operações de antecipação de pagamento para fornecedores que começa a valer em junho de 2025 também. Tá? Faltam poucos dias. Resumo da ópera. Esse aumento de IOF é sim arrecadatório. Com certeza é porque está aqui, tá. Mesmo que não tivesse escrito aqui, a gente sabe que isso é arrecadatório. Está aumentando a alíquota, gente. Então é arrecadatório. Mas aqui tem até a expectativa de aumento de arrecadação, tá bom? 20 bilhões e meio em 2025 e 41 bilhões em 2026. Beleza? Por que eu quis colocar aqueles conceitos antes? Do que é resultado, do que é arcabouço fiscal, para você conseguir visualizar que o governo está assim com a corda no pescoço, não tem dinheiro, está querendo arrancar dinheiro de tudo que é lugar. E o IOF foi uma das portinhas de dinheiro que o governo achou. Vamos voltar para o mapa mental? Maravilha! Peraí, que agora eu vou. Voltar lá para o mapa mental. Pronto. Agora sim, no mapa mental eu vou. Ai, senhor. E aí, bonitinho? O que tá caindo? Hã? Jura? Ó, eu tô na casa da Idal, vou contar pra vocês. Olha ela, não conta. A Idalma é a namorada do meu pai. E ela tem um cachorro. O cachorro parece que brota pulga do corpo do cachorro. É uma coisa de louco. Samuca. Né, Idalma? Não. Ela tá brava. Não. Eu falei, não é possível. Eu vou trazer o remédio. Meu marido acabou de chegar. Ele chegou só hoje. Eu tô aqui já faz 3 dias. Eu vou trazer o mesmo remédio que eu dou para os meus cachorros. Não é possível que não vai funcionar. E aí ela disse, já tentei de tudo, não deu certo. Tá funcionando, então? Olha lá, ela disse que tá funcionando. Pronto, contei a fofoca. Agora vamos voltar aqui. Vamos voltar para o IOF. No mapa mental eu coloquei as mudanças mais detalhadinhas para facilitar. Tá bom? Então bora lá, vai. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá bom. IOF crédito, ficou mais caro pegar dinheiro, tá bom? Antes, empresas pagavam 1,88 por ano, agora aumentou para 3,95. E adiantamento para fornecedores, o governo acha que é operação de crédito também, tá bom? Porque isso tinha dúvida, tá? Isso tinha dúvida. Quer ver? O que é esse adiantamento? Vamos supor, ó, que uma empresa vendeu lá mercadorias e vendeu fiado.
certo? Não recebeu ainda. O cliente ainda vai pagar. Mas ela fala, putz, eu preciso do dinheiro agora, meu. Eu tenho um direito para receber aqui. O que eu faço? Eu vendo esse direito a receber para o banco. Óbvio que o banco vai fazer um desconto aí. E pego o dinheiro agora. Beleza, gente? O governo entendeu que isso é uma operação de crédito e tome IOF para você. Então, isso é uma mudança importante. Tá bom? Beleza? Próxima mudança, empresas do Simples Nacional. Créditos de até 30 mil. Era 0,88, foi para 1,95 e a MEI continua com as alíquotas pequenininhas de 0,38. Então, para a MEI não mudou nada. Próximo, cooperativa de crédito. Era tudo isento. O IOF agora é isento, mas só até 100 milhões, até operações com 100 milhões. Então, menos que isso, continua isento. Câmbio, IOF, câmbio. Você está viajando, está usando o seu cartão lá fora. Antes, a promessa você pagava 3,38 e quando chegasse em 2028 ia ser zero essa alíquota. Agora acabou isso. É 3,5 fixo e não vai ter mais nenhuma redução, não. Usar seu cartão de crédito fora, tome IOF para você. Vai ficar mais caro também mandar dinheiro para fora, gente. Tá bom? Antes era 1,1%, agora 3,5%. Aumentou bem. Pensa em um investidor que investiu alguma coisa aqui, se ele tiver que mandar dinheiro para fora de novo, vai ficar mais caro para ele, porque vai ter que pagar IOF. Investimento fora do Brasil. Pessoa física mandando dinheiro para investir fora do Brasil. Antes era 0,38%, agora 1,1%. Aumentou também. Empréstimos de curto prazo. Até curto prazo é menos que um ano, até 364 dias. Com alguém do exterior. Antes era isento. Então, se eu pegava empréstimo com alguém do exterior, era isento. Agora não. É uma empresa, se ela pegar crédito com alguém do exterior, antes era isento, agora ela vai pagar 3,5%. Isso aqui é muito comum em empresas do mesmo grupo econômico, uma pegar empréstimo com a outra, tá? Eu já trabalhei em várias multinacionais e isso acontecia muito mesmo. Se eu tiver um capital aqui e quiser mandar para fora, antes era 0,38, agora 3,5%. Isso daqui, ó, deixa eu até apagar aqui, é VGBL aqui, IOF nos seguros. Se você tiver um plano de previdência PGBL, e você investir mais do que 50 mil, fizer um aporte de mais de 50 mil, vai pagar 5% de IOF. Certo? Beleza? Aqui eu quero ler com você uma manifestação, deixa eu ver se está aparecendo. Aparecendo, tá bom? De várias entidades sobre essas alterações no IOF. Vamos ver o que elas estão falando? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Pronto. É curtinha, tá? Então vamos ler. Quem assinou isso daqui? A Abrasca, CNA, CNI, então confederações importantes. Vou ler, abre aspas. O setor privado brasileiro recebe com preocupação as medidas anunciadas pelo governo federal de aumento de alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. A decisão gera imprevisibilidade e aumenta os custos para produzir no país. Com as medidas, os custos das empresas e dos negócios com operações de crédito e câmbio e seguros serão elevados a 19 bilhões, apenas no que resta do ano de 2025. Para 2026, o aumento no custo chega a 39 bilhões. Veja que na apresentação do governo, ele falou que o aumento da arrecadação seria em torno de 20 bilhões em 2025 e 41 bilhões em 2026. E veja que aqui a previsão das confederações também tá semelhante, tá? Se aumenta a arrecadação para o governo, obviamente aumenta o custo, aumenta a tributação para quem está fazendo negócio. Tá bom? É simples assim. Vou continuar lendo aqui, ó.
A medida encarece o crédito para empreendimentos produtivos, aumentando a carga tributária do IOF sobre empréstimos para empresas em mais de 110% ao ano, ao mesmo tempo em que expõe assimetrias. A tributação no câmbio impacta a importação de insumos e bens de capital necessários para o investimento privado e a modernização do parque produtivo nacional. A tributação sobre VGBL amplia distorções no mercado financeiro, uma vez que outros produtos não foram tributados, e desincentiva a formação de poupança nacional de longo prazo em favor de investimentos de curto prazo. Ai, pera que então eu acho que eu coloquei errado aqui no meu... deixa eu já ajeitar aqui. VGBL. Pronto. Beleza? Pronto, eu arrumei aqui o meu mapa mental. Vou voltar para manifestação. Deixa eu ver se está aparecendo. Continuando. Iniciativas arrecadatórias com aumento de impostos impactam negativamente a construção de um ambiente econômico saudável. O IOF, aliás, é um imposto regulatório e não arrecadatório, conforme a gente falou no começo, né? É preciso enfrentar os problemas crônicos do orçamento para acabar com a contínua elevação de impostos. Construir um desenho institucional mais eficiente é a forma certa de garantir o equilíbrio fiscal, reduzir o enorme custo tributário que trava o crescimento do país e garantir previsibilidade para investidores. Esperamos que o Congresso Nacional se debruce sobre o tema e avalie com responsabilidade a anulação do teor do decreto do governo federal. O Brasil ostenta uma das maiores cargas tributárias do mundo, precisamos de um ambiente melhor para crescer, e isso se faz com um aumento de arrecadação baseado no crescimento da economia, não com mais impostos. Vou parar de colocar aqui no comecinho. Bom, gente, resumo da ópera. O governo aumentou o IOF para várias operações. Ele é um tributo que não deveria ter função arrecadatória, mas essas medidas claramente têm cunho arrecadatório, tanto assim que o governo colocou na própria apresentação dele esses cálculos, essa previsão de aumento de arrecadação. E, obviamente, a manifestação aqui das confederações, ela resume muito bem, né? Qual é o efeito disso. Se a gente pensar, muita gente está falando, não, mas eu não pago IOF. Tudo bem, se você não pegar nenhum empréstimo, mas quando você adquire algum produto, se uma empresa tem um custo maior para operar, isso sim tem impacto no preço, não se engane. E a gente pega empréstimo sim, tem esse povo que fica aí fazendo rotativo no cartão de crédito, né? Que pega cheque especial, tudo isso tem IOF. Tudo bem que para a pessoa física não teve alteração, mas muitas empresas, pequenas empresas, fazem sim essas coisas, e para essas empresas vai ter muito impacto, e não sou eu que estou falando, é aqui, ó, várias confederações importantes. Beleza, gente? Com esse vídeo aqui, então, você conseguiu entender do começo ao fim os conceitos e também entender quais foram as alterações no IOF que aconteceu. Essas alterações foram feitas por meio de decreto, 2 decretos. No dia 22 saiu um decreto onde mudaram várias regras, o mercado caiu em cima. Aí no dia 23 já foram revogadas algumas coisas, e a apresentação que eu mostrei aqui hoje já é a consolidação desses 2 decretos, o que mudou efetivamente, tá bom? Então foi via decreto. Sim, o IOF pode ser alterado via decreto. Beleza? Quem quiser esse mapa mental que eu apresentei aqui, comenta aqui no vídeo. Verônica, eu quero o seu mapa mental. Daí eu mando para você. Não vou deixar o link aqui, não. Você vai ter que comentar aqui no vídeo. Para o YouTube entender que é legal, tá bom? E se você não quiser o mapa mental, não tem problema nenhum. Dá um like aqui também no vídeo, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Beijo. Sucesso.